Olá, boa noite. O programa Direito e Cidadania desta semana trata da ação do CNJ no Poder Judiciário brasileiro. Principal ponto da reforma do Judiciário, a criação do Conselho Nacional de Justiça em 14 de junho de 2005, marcou o início de uma nova era para o Judiciário brasileiro. Se antes eram poucas as estatísticas existentes e raros os casos de punições para desvios funcionais dos magistrados, com a promulgação da Emenda Constitucional número 45 e a instalação do CNJ, muitos foram os avanços alcançados pelo Poder Judiciário. E para falar mais sobre esse assunto, aqui comigo o doutor Jurandir Porto, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, William Guimarães, e o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, doutor Norberto Campelo. Doutor Jurandir Porto, eu gostaria de inicialmente que o senhor nos apresentasse os avanços do CNJ no Poder Judiciário brasileiro. Boa noite. Boa noite, telespectadores, estudantes, colegas de debate. Nos meus 52 anos de advocacia, eu posso dizer que esse período pode ser dividido. A advocacia, a atuação do Poder Judiciário no Brasil tem esse marco, antes do CNJ e depois do CNJ. Porque o que ocorria, fosse no Ceará, fosse no Piauí, em qualquer parte, os juízes, os desembargadores, arvorando-se em donos do cargo de magistrados. Nenhuma pessoa é dona, proprietária de uma função pública. A função pública pertence ao Estado, pertence à sociedade e tem, eventualmente, um titular. Amanhã o titular será outro, etc. Mas os juízes e desembargadores cometiam abusos de poder, tinham as coisas como deles. Tinha um colega que foi colega de faculdade, e eu vou dizer o nome dele. Hernando Barreira Porto foi desembargador. E o Hernando, uma vez, eu fui pleitear a ele a interpretação de uma lei, num recurso que ele era relator, e ele me disse: Jurandir, aqui a gente faz o que quer. Não tem essa história de lei. Eu digo: mas não é possível, Hernando. O grau de abusividade do Poder Judiciário e também de promotores de justiça era muito grande, não é? No momento em que uma pessoa se apropria da função pública e entende que ele é o tuchal daquela função, pode fazer o que queira, é como se ele se colocasse acima da lei. Era o que acontecia no Poder Judiciário. Não é? E não tinha para quem recorrer. Nenhum tribunal punia juiz. Não cortava na carne. Não punia seus pares por um sentimento de classe, etc. Quer dizer, o exato cumprimento da lei, o exato sentido da lei, a exata função da lei como fonte de segurança jurídica para o cidadão, ficava sem atuar, porque os juízes, os desembargadores e também promotores de justiça se sentiam proprietários de sua função. Não existe isso, mas existia. A partir do momento em que foi criado o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional também do Ministério Público, passando a exercer uma atividade de fiscalização, de orientação e dura para o controle do Poder Judiciário, as coisas mudaram de figura. No passado, você representava contra o juiz por um abuso por ele cometido e não acontecia nada. Depois, bom, foi criado o CNJ,
mas tem que primeiro representar contra o juiz aqui no Estado. Mas agora não, você pode representar direto ao CNJ. De modo que isso é um sistema de tornar o Poder Judiciário mais apto, mais transparente, mais correto, e as pessoas terem a garantia de que receberão nas suas pendências uma prestação de serviço, a chamada prestação jurisdicional, de melhor qualidade e em bem menos tempo. Eu queria dizer que o nosso colega advogado, Dr. Norberto Campelo, foi nomeado membro, como advogado, do Conselho Nacional de Justiça. É uma honra para o Piauí, meu caro Norberto, para toda a classe dos advogados do Piauí, que você é um advogado com as suas qualidades. Você tem todas as qualidades de um grande advogado. Você é um homem competente, culto, dedicado e um homem de coragem. Advogado pode ser culto, pode ser preparado, mas se não for um homem decidido, um homem de coragem, não o vejo como advogado. Pois bom, então você lá, nós temos esse prazer, essa honra de tê-lo lá, e você vai dar uma contribuição efetiva ao CNJ e ao próprio Poder Judiciário no Brasil, exercendo essa atividade como membro daquele colegiado. De modo que o CNJ foi altamente benéfico, está sendo benéfico, está aprimorando a atuação do Poder Judiciário neste país. Antes de ouvir o piauiense no Conselho Nacional de Justiça, eu queria ouvir o presidente da OAB Piauí para que a gente compreendesse como a ordem hoje compreende o Conselho Nacional de Justiça. Boa noite, doutor William Guimarães. Boa noite, é um prazer participar mais uma vez do programa, dividir aqui a bancada dos debatedores com o doutor Jurandir Porto, que é exemplo de advogado para todos nós, o meu colega Norberto Campelo, colega de batalhas de ordem e agora digno representante do Piauí no Conselho Nacional de Justiça, bem como também aqui com os nossos universitários. Bom, o Conselho Nacional de Justiça, de fato, tem essa função relevante registrada pelo doutor Jurandir Porto. Através da emenda constitucional 45, no momento de extrema dificuldade por que passava o Poder Judiciário, o Congresso Nacional criou a figura do Conselho Nacional de Justiça, assim como do Conselho Nacional do Ministério Público. Essa atividade correcional, que é a atividade que chama muito a atenção da população, de todos nós que somos operadores do direito, é uma atividade importantíssima e, aliás, o Piauí conhece bem de perto, porque nós recentemente tivemos um magistrado que respondia a dezenas de processos administrativos no âmbito do Tribunal de Justiça do Piauí, sem que fosse determinado o seu afastamento, e já havia uma decisão do Conselho Nacional de Justiça afastando esse magistrado, que infelizmente por uma liminar que havia sido deferida a ele no Supremo Tribunal Federal, estava em suspenso. Com a cassação da liminar pelo ministro Celso de Mello, que aconteceu no final da semana passada, o magistrado foi definitivamente afastado das suas funções. Nós já tivemos outros 2 ou 3 casos de aposentadorias, de desembargador, inclusive, e de magistrados aqui no estado do Piauí. Ação, portanto, efetiva do Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Judiciário do estado do Piauí, demonstrando que nós já tivemos reflexos importantes aqui no Piauí. Mas, além da atividade correcional, que de fato sobreleva, há uma outra importância do Conselho Nacional de Justiça, que é ser um órgão de planejamento do Poder Judiciário. Nós hoje podemos, por exemplo, dizer, para a tristeza nossa, mas dizer que o Poder Judiciário do Piauí é o que está em última colocação na produtividade, porque nós temos o Justiça em Números, que foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça, que aponta, de fato, as dificuldades que o Poder Judiciário do Piauí vive no que diz respeito à produtividade.
Com base nessas informações, nós podemos ter ações efetivas voltadas para a melhoria da produtividade. Outro ponto importante, o Conselho Nacional de Justiça aponta que o Judiciário do Piauí é um dos que está também em última colocação no que diz respeito a avanços na área de processo eletrônico, processo judicial eletrônico. Na última segunda-feira, nós tivemos, dia 31 de agosto, nós tivemos aqui em Teresina mais uma ação efetiva do CNJ, uma audiência pública com o ouvidor do CNJ, conselheiro Fabiano Martins Silveira, onde colhemos inúmeras observações, reclamações e sugestões, tanto de populares quanto de advogados, magistrados também, e membros do Ministério Público, defensores, procuradores, mas de lá nós fomos ao Tribunal de Justiça e o presidente do tribunal informou, inclusive, que estava havendo a aplicação de vultosos valores, em torno de 11 milhões e meio de reais, em informática, o que possibilitará nós vislumbrarmos, num menor espaço de tempo, a implementação do processo judicial eletrônico. Então, são duas funções muito importantes. Essa atividade correcional, afastando aquela ideia de que havia um verdadeiro espírito de corpo defendendo os maus magistrados, que, aliás, são exceção. A regra é termos magistrados honestos e comprometidos, mas também essa função importante de ser um órgão de planejamento do Poder Judiciário, que orienta os rumos que deve seguir o Poder Judiciário. E tudo isso é importante porque jurisdição é um serviço público importantíssimo. Eu não canso de dizer, ter acesso à justiça é tão importante quanto ter acesso à educação, tão importante quanto ter acesso à saúde. Daí porque nós temos um poder constituído apenas com essa atividade de julgar e nós temos que ter uma atenção especial com a qualidade desse serviço que tem sido prestado à população piauiense e à população brasileira. Doutor Norberto, pelo que se vê, é um leque grande de atuação do CNJ. Não só a questão da correção, mas também identificação das falhas estruturais, orientação para uma reorganização estrutural. É tudo isso que faz com que se tenha, de fato, uma justiça antes e depois do CNJ? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, estar no programa, e ladeado pelo Dr. Jurandir Porto, que é exemplo de advocacia não só para o estado do Piauí, mas para o Brasil, né? Um homem que advogou num período difícil, período de ditadura, então ele sabe muito bem o que é ser advogado. O CNJ, sem dúvida nenhuma, é um divisor de águas para a justiça brasileira. Penso que a maior criação, representa a maior criação da história da justiça brasileira. Foi uma luta histórica da Ordem dos Advogados do Brasil, foi a Ordem dos Advogados do Brasil que pleiteou a criação do CNJ, que não foi, num primeiro momento, muito bem compreendida pelos membros do Poder Judiciário. A Associação dos Magistrados Brasileiros, inclusive, após a criação do CNJ, bateu as portas do Supremo Tribunal Federal, argumentando que era inconstitucional a criação deste conselho. O Supremo Tribunal Federal manteve a sua existência nos moldes em que temos hoje, e penso que os próprios magistrados brasileiros já têm uma outra visão do que significa o CNJ e de qual é o seu verdadeiro papel perante a justiça do nosso país. É uma garantia de melhoria da prestação jurisdicional e até de melhoria das condições de trabalho do próprio juiz. Então portanto, um divisor de águas. Nós temos a história da justiça brasileira, como disse o doutor Jurandir Porto, até a existência do CNJ e uma nova história após a sua existência. E qual é a principal mudança, penso eu? A principal mudança trata-se do planejamento. Inclusive, partindo do princípio básico, a coisa mais importante para que a gente se planeje é se conhecer. Você não pode planejar algo que você não conhece. Então, a justiça brasileira era algo absolutamente desconhecido da própria justiça brasileira. Não havia o conhecimento de números. Nós não sabíamos quantos magistrados o país dispunha, nós não sabíamos quantos processos tramitavam nas diversas justiças,
nós não sabíamos quantos despachos, quantas sentenças, qual a produtividade dos magistrados, quantos servidores a Justiça brasileira dispunha, o que se gastava anualmente com o Poder Judiciário, então nós não tínhamos conhecimento algum. E o primeiro grande passo dado pelo Conselho Nacional de Justiça foi exatamente descobrir o que era esse Poder Judiciário. E hoje nós temos acesso às informações. Isso trouxe mais transparência para o Poder Judiciário, fazendo com que, inclusive, a sociedade também passasse a não só conhecer a sua justiça, mas poder participar mais da sua vida, da própria administração. Um outro aspecto interessante, eu acho que é uma transformação radical e fundamental, e por isso é que eu tenho muita fé de que dentro de muito pouco tempo nós vamos estar comemorando mais ainda os resultados trazidos pelo CNJ, que é um órgão jovem, tem apenas 10 anos, e 10 anos para a história é muito pouco, é que você, para administrar, você precisa estar preparado. E os juízes não tinham essa formação. Então, os juízes eram preparados para julgar. E o CNJ trouxe essa mudança de visão. Hoje, aqueles que assumem os cargos de direção no judiciário, em qualquer esfera, e inclusive o próprio juiz, em relação à sua comarca e à vara onde atua, eles hoje sabem que o seu papel não é apenas o de julgar. Ele também precisa administrar o funcionamento daquela comarca e administrar o acervo de processos que estão a seu cargo. Então, acho que isso também foi uma mudança extraordinária. Essa mudança de visão, ela pode até ainda não ter todos os reflexos que a sociedade deseja, que os advogados esperam, mas é porque é algo realmente muito recente. Mas isso já está trazendo bons frutos, porque os juízes já sabem que também é sua responsabilidade cuidar da forma como esses processos irão tramitar, para que se possa ter uma justiça mais célere. Então, não é apenas o empilhamento de processos e que eles venham ao juiz de uma maneira que não seja com uma rotina lógica que possa otimizar esse trabalho. Então, eu penso que é apenas o começo de uma grande época da justiça brasileira, que a cada dia, com o auxílio, com o apoio do Conselho Nacional de Justiça, dá novos passos rumo à modernização, inclusive, como o William falou, no processo judicial eletrônico, que será, penso eu, o passo definitivo para que possamos realmente ter o cumprimento da Constituição Federal, que é a duração razoável do processo e uma prestação jurisdicional de qualidade. Muito obrigado, doutor Norberto. E no próximo bloco, a jornalista Cíntia Lages, titular deste programa, entrevista o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Não saia daí, o Direito e Cidadania volta já.